Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Daniele, eu sou fisioterapeuta da ONG Mais Vida. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a prevenção do câncer de mama nesse mês tão conhecido para todos nós, né, como o Outubro Rosa. Então vamos lá? Eu queria primeiro apresentar a ONG, né? Nós somos uma ONG sem fins lucrativos que dá apoio a pacientes portadores de câncer na cidade de Itu, Bragança Paulista, Indaiatuba e Votorantim. Nessas unidades a gente oferece assistência social com auxílio de recursos, atendimento nutricional, psicológico, fisioterapêutico, fonoaudiólogo e assistência jurídica gratuitamente. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês alguns trabalhos que a gente desenvolve aqui na ONG, né? Então a gente faz algumas comemorações com os nossos assistidos. A psicóloga tem um trabalho muito bacana, né, que envolve todos os assistidos. Nós temos projetos com a nutricionista. Então a nossa ONG está sempre em contato com os pacientes portadores de câncer. E a gente também faz campanhas e esse mês a gente vai falar sobre o Outubro Rosa. Como se prevenir de um câncer de mama? Então, muito sucintamente, eu quero explicar um pouquinho para vocês como desenvolver o câncer de uma maneira muito rápida, tá bom? Então, aqui a gente vê nessa imagem as nossas células normais, né? Todas bem delimitadas, definidas. O que acontece quando vai desenvolver um câncer? Lá no gene da célula, lá no núcleo, onde existe o nosso DNA, né, o nosso RNA, acontece uma mutação, né? Com isso, essa célula deixa de ser normal, né? E ela se torna uma célula com defeito, que a gente chama, né? E esse defeito, ele vai se proliferando. Essa célula com defeito ganha força e vai gerando 1, 2, 3 células novas com defeito, até que forma o processo tumoral. Então isso é uma maneira muito breve, muito sucinta para explicar como que desenvolve o câncer. Só um minutinho, agora vamos falar de estimativa do câncer de mama. Faz muitos anos que a gente dá essa palestra, oferece em empresas, né, em postos de saúde. E a estimativa, quando a gente vai atualizar a palestra, nunca diminui, infelizmente. Então o INCA, né, que é a nossa referência quando a gente fala em câncer aqui no Brasil, estima que no biênio 2020-2022 são esperados mais de 66 mil novos casos da doença. E se a gente pensar aqueles que já vêm com o diagnóstico, é muito grande o número de mulheres acometidas pelo câncer de mama. É o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, disparadamente, tá? E ainda é o câncer que mais nos mata. E se a gente for pensar nessa estimativa aqui, olha, a cada 1 minuto uma mulher morre de câncer de mama no mundo. Então, nesses minutinhos aqui que nós estamos conversando, quantas mulheres estão morrendo por conta de um câncer de mama? E a cada 8, uma desenvolverá a doença. Então, se a gente for pensar, o câncer de mama não é uma doença muito longe de todos nós, né? Se a cada 8 mulheres, uma pode desenvolver o câncer de mama, está muito próximo da gente, não é mesmo? E quais são os fatores de risco, né? O que me coloca no risco para desenvolver um câncer de mama? Então a gente fala, né? Só o fato de ter nascido mulher, você já está dentro de uma zona de risco, de numa fase adulta, mais madura, desenvolver um câncer de mama. Um histórico familiar. O que é importante a gente dizer? Câncer de mama, ou todos os tipos, a grande maioria dos cânceres de mama, a minoria tem hereditariedade. Né? O que a gente fala é que os cânceres são genéticos, porque assim como eu expliquei lá no primeiro slide, acontece na célula, no núcleo celular, mexe com a genética da nossa célula. Mas a questão da hereditariedade está numa faixa de 5 a 10% dos cânceres de mama, tá? Então a maioria que
acometem as mulheres não tem essa necessidade, não carrega esse vínculo hereditário, tá? São por vários fatores que a mulher pode desenvolver um câncer de mama. Tá? A idade avançada. A gente sabe que hoje mulheres jovens estão sendo diagnosticadas sim com câncer de mama, na faixa de 30 anos, 35, mas o pico da doença, tá? Os índices de maior número de pessoas, de mulheres acometidas, é na idade mais avançada, tá? Então depois de 55, 60, 65 anos é o pico dessa doença, depois a curva vai diminuindo da mesma maneira, tá bom? Só que a gente encontra também pacientes com 79, 80, com câncer de mama também. Então assim, o alerta é para todas as idades, tá bom? A gente tem que pensar aqui na produção do estrogênio, que também é um fator de risco. O estrogênio é o hormônio da nossa feminilidade, né? Nascemos mulheres, temos ali um estrogênio em grande quantidade no nosso organismo. Então, a produção desse hormônio é um fator de risco para desenvolver o câncer de mama. Então, meninas que menstruaram muito cedo, né? Já começa a ter o contato com esse hormônio no organismo muito cedo. Então, quanto mais tarde essa menina menstruar, ela fica com menos chances de desenvolver. Vamos pensar assim, né? Não é que uma menina jovem vai desenvolver o câncer de mama, né? Uma adolescente, não é isso. Eu estou dizendo aqui que é o contato com esse estrogênio. E hoje a gente vê meninas de 9 anos já começando a menstruar, né? Então, a menarca muito cedo libera muito mais produção desse hormônio durante a vida dela e esse hormônio é um fator de risco. Mesma coisa aqui, ó, de menopausa tardia. Quanto mais tempo você menstruar, mais contato você tem com esse hormônio, né? E hoje em dia as mulheres estão parando de menstruar muito mais tarde, então fica muito mais tempo em contato com o hormônio. Não ter tido filhos, né? Então, o hormônio também estabiliza durante a gestação, não é verdade? A questão da amamentação também, a amamentação diminui as chances de desenvolver o risco, então você não ter filhos também você deixa de amamentar, gestação tardia, né? Antigamente as mulheres tinham 8, 9 filhos, né? Então o contato com esse hormônio ali durante a menstruação era menor, porque amamentava, enquanto você gesta, enquanto você amamenta, a gente não menstrua. Então o estrogênio está em menor quantidade no nosso organismo. Como hoje em dia a gente tem poucos filhos e às vezes uma gestação muito tarde, esse hormônio fica mais tempo circulando no seu organismo. E a reposição hormonal? Então o que acontece? Nós não somos contra a reposição hormonal. O que a gente sempre comenta, né, quando a gente vai dar palestras, é que precisa ser muito bem conversado com o ginecologista. Por quê? Se você já teve uma mãe, uma avó com câncer de mama ou com câncer de ovário, ainda mais se foi muito jovem, essa mãe muito jovem, precisa repensar essa questão da reposição hormonal. Porque quando você para de menstruar, que vai te livrar um pouquinho desse fator de risco, você toma por cápsula, né, o hormônio. Então precisa colocar na balança aí os prós e contras, tá bom? Então não é porque a vizinha toma, ou porque alguém te indicou, porque você estava sentindo algum calorão, alguma coisa assim, que você vai tomar por livre e espontânea vontade. Então assim, contraindicação, a contraindicação aqui é sem orientação, tá bom? Outros fatores de risco, não só para câncer de mama, mas para diversos tipos de câncer, é a obesidade, sedentarismo, né? Não praticar nenhuma atividade física, o uso de álcool e cigarro, o estresse crônico, tá? Não é aquele estresse do dia a dia, é aquele estresse que passa uma semana, um mês, 2 meses, anos a pessoa com aquele estresse no trabalho, né? Então o estresse crônico pode desenvolver sim um câncer e a má alimentação. Bom, e os homens têm câncer de mama? Né? Os homens têm sim câncer de mama. Obviamente a proporção muito menor do que as mulheres, né? A gente estima que de 1 a 5% dos casos de câncer de mama são masculinos, mas é preciso que vocês conheçam, tenham a informação.
né? Nós atendemos aqui, eu estou aqui já há alguns anos na ONG, atendi 2 homens com câncer de mama. E eles nunca imaginaram que aquilo que eles tinham na mama era um câncer. Então o diagnóstico foi muito tardio, porque eles achavam que era uma espinha, que era qualquer outra coisa, menos câncer de mama, né? Um, infelizmente, chegou a ir a óbito, porque já procurou um médico no estágio muito avançado da doença, e o outro fez todo o tratamento de rádio, de químio, né? Fez a cirurgia e ficou super bem. Então é importante a informação. Homens também podem desenvolver um câncer de mama. Como que a gente rastreia a doença, né? O que a gente tem que fazer uma diferença aqui é sobre rastrear e prevenção. Muita gente confunde achando que fazer um exame está prevenindo a doença. São coisas diferentes. Quando a gente faz um exame, a gente rastreia a doença. É assim que a gente chama, né? Então existe a mamografia como rastreamento. Então é indicada sim a partir dos 40 anos, tá? Então converse com o seu médico se você tem 40 anos e ainda nunca fez uma mamografia, tá? Então aqui tem uma foto que ilustra o exame. Existe a ultrassonografia para mulheres até mais jovens, né? Que não fazem, não é de hábito fazer a mamografia. Então Temos também como rastreamento o exame clínico. O que é esse exame? O médico é quem vai fazer a palpação da sua mama durante a sua consulta clínica, tá? Ou a enfermeira, né? Geralmente no postinho de saúde é a enfermeira que faz a palpação. É importante que vocês peçam nessa consulta para que algum profissional da saúde faça esse rastreamento na mama de vocês. Porque tem a mão um pouquinho mais fina que a nossa lá em casa, né? Em casa eles conseguem achar nódulos um pouquinho menores do que a gente possa encontrar, tá bom? Então esse exame de clínico é durante a consulta anual que a gente costuma fazer de exames, né? E existe também o autoexame das mamas, né? O que acontece com esse autoexame? Gente, é importante as mulheres que menstruam fazer o autoexame das mamas 7 dias depois que terminou a menstruação. Antes disso, a mama fica muito densa, já dolorida, né? A gente tem algumas alterações mamárias. Então, menstruou, conta ali 7 dias, depois você vai fazer o seu autoexame. As mulheres que não menstruam mais precisam escolher um dia do calendário. Então, assim, todo dia 1º eu vou fazer a palpação das minhas mamas. Então, o que é o ideal, né? Antes de você ir para o banho, eu vou pegar aqui uma mão. Então, antes de você ir para o banho, você vai tirar o sutiã, vai ali olhar em frente ao espelho, ver se as suas mamas estão assimétricas, né? Se não tem uma mama mais rígida do que a outra. E aí você vai começar a fazer seu autoexame. Você vai colocar um braço atrás da nuca, lá, a mão atrás da nuca, e vai começar a apalpar toda a região da mama. Gente, não é dedilhar, tá? Não é assim, dessa maneira. É uma maneira profunda, vamos mexer profundamente, tá bom? Vai fazendo isso em toda a região da mama, na região do mamilo. Importante subir na região da axila. Tem mulheres que encontram um nódulo na axila, tá bom? Na região de pescoço, tem mulheres que encontram um nódulo nessa região, tá bom? Faz uma leve pressão no mamilo, tá? O que é normal? Eu não encontrar nada, né? Se eu encontrei um nódulo, eu estou com câncer? Muita calma, né? A grande maioria dos nódulos que a gente encontra na mama são benignos, tá? Mas quem vai dizer é o médico. Então, se durante a sua palpação, né, você encontrou ali uma bolinha, um nódulo, vá ao médico. Não pense que não é nada, né? Porque muitas mulheres falam isso para nós aqui nos nossos atendimentos. Ah, eu achei, mas eu pensava que não era nada e não fui no médico, né? Então, assim, quem tem que fazer a investigação é o médico com os exames de rastreamento, tá bom? Então, façam esse autoexame todos os meses depois da menstruação. Se você tem uma mama muito densa, é aconselhável que você repita todo o processo deitada.
porque a mama espalha e você consegue dedilhar ali um pouquinho mais, com um pouquinho mais de profundidade, tá bom? Existem alguns sinais e sintomas de que alguma coisa não vai bem com a sua mama, né? O nosso corpo dá sinal. Claro que quando o corpo já começa a apresentar alguns sinais um pouquinho mais severos, né? Precisa ir um pouquinho mais rapidez no médico, ok? Então eu vou falar aqui uns 12 sintomas mais comuns que podem acontecer, tá? Então, pode acontecer, olha, a mama entrar um lado para dentro, né? Formar um sulco, né? Algumas erosões na pele começam a aparecer como se fossem umas espinhas que nunca saram, né? Vermelhidão, fica quente a região da mama. Quando você faz a leve pressão no mamilo, se você não está amamentando, gente, não tem que sair nenhum tipo de secreção do mamilo, tá? Branco, marrom, vermelho, tem que ir no médico, tá? Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa mais séria, né? A pele pode ficar muitas vezes com o aspecto da casca de laranja, aparecem protuberâncias, veias salientes, né, que nunca melhoram, o mamilo inverte, tem casos de estágios um pouquinho mais avançados da doença que o mamilo entra para dentro, né? Caso você anatomicamente já tenha esse mamilo invertido, ok, tá bom? Não tem problema. Controlar o peso, lembra que eu falei lá que a obesidade é um fator de risco? Então você tem que estar dentro de um peso ideal. Comer bem, né, gente? Evitar embutido, gordura, doce, tudo que a gente sabe que não pode comer, não é verdade? Mas que a gente come, não é? Atividade física regular, é preciso ali, ó, 150 minutos semanais. Então não adianta ir lá jogar aquele vôlei no fim de semana, ou bater aquela bola no domingo, isso não é atividade física regular, tá? É preciso que tenha uma regularidade durante a semana. Limitar o uso do álcool, né? E não fumar em hipótese alguma. O cigarro e o álcool estão associados a mais de 20 tipos de câncer, tá bom? Então é assim que a gente previne o câncer. E câncer de mama tem cura? O câncer de mama tem cura sim, principalmente em fases precoces, tá? E o que é fase precoce? Quando eu encontro aquele nódulo menor de 2 centímetros, quando não tem metástases, tá bom? Então há chances de cura sim. E há tratamentos, né? A gente fala em cirurgia para o câncer de mama, a quimioterapia, aqui a gente ilustrou, né, uma pessoa fazendo a infusão do medicamento. Existe a hormonioterapia, que é um tratamento que é utilizado depois que passou por esses processos, né? A rádio, que o paciente fica aqui deitado e essa máquina faz a radiação ali na mama. Além do que? Do apoio da família e de uma equipe multidisciplinar para te acolher. Então a gente gostaria de encerrar aqui com essa palavra, prevenção e amor. O diagnóstico precoce pode salvar vidas. Então se toque, faça seus exames regulares, uma vez ao ano, tá bom? E nunca esqueça, olha, passou 7 dias da menstruação, faça o autoexame das mamas. Muito obrigada.